Garagem Alternativa de volta e sai do celular. Não, peraí. Sai do celular só daqui a pouco, porque esse termo, na verdade, é o single da Curva do 90. Nosso convidado de hoje, Arthur, representando a banda. Salve, salve, Arthur. Seja bem-vindo. Obrigado, gente, pelo convite. Tudo bem? Boa tarde. Todo mundo vai sair do celular, mas depois. Agora a gente vai ficar aqui preso ao celular, assistindo o programa pra gente saber tudo sobre a banda Curva do 90. Eduardo, como sempre, você é meu parceiro inseparável de mais de 90 jornadas aqui no podcast. Episódio, né? Vamos chegar lá aos 100, passar dos 100. Se Deus quiser, com muita saúde, amor, paz. Vai ser um velho falando, né? Exatamente. Mas tem que ter saúde, paz e amor sempre é bom, independentemente da idade. Exatamente, Dudu. Começa fazendo a primeira pergunta para Arthur e aí a gente vai encaminhando aqui nosso bate-papo. Vamos, Arthur Felipe, né? Arthur, cara, conta pra gente que eu vi que a Curva do 90 lançou recentemente a primeira música nas plataformas digitais, justamente Sai do Celular, mas desde 2022 vocês já estão na estrada, né? Então, demorou. Eu queria também que tu me contasse, além de contar um pouco da história do trio, da formação da banda, esse tempo. Por que demorou tanto para vocês lançarem esse trabalho? O que estava rolando nesse meio tempo? Conta essa história pra gente começar esse papo. É uma longa história, mas vamos lá. Resumo. A banda começou ali no final de 2022. Eu já tinha uma banda antes com o Guilherme, que o Guilherme até cantava, Narciso. Narciso? É o nome da banda. E aí aí a banda tava meio parada, eu queria fazer um projeto assim mais meu. Aí eu chamei ele tava tocando baixo, e chamei o Arthur Schnag, né? Schnag. Que agora tá em São Paulo. Um beijo e um abraço pra ele. E aí a gente começou a banda e em 2023, nesse período entre no final de 2022 e o começo de 2023, a gente fez praticamente todas as músicas que a gente toca hoje. Foi assim, massa. Saiu muita música assim de uma vez, né? E Sai do Celular era uma delas, né? E o processo, em 2023, a gente começou a gravar com o Juan Cruz, do KM4. Só que aí tiveram muitos problemas no caminho, a placa dele queimou, aí ficou um tempo parado, aí a gente voltou, aí gravava um trechinho, aí não dava certo, aí começou a gravar na casa dele, aí tinha problema, sei lá, ele tava tocando, a gente tava tocando, e nunca batia assim. Então foi um processo bem lento, assim, demorado, mas finalmente a gente finalizou, assim, no final do ano passado, né, as últimas mix e tudo, e começou a planejar os lançamentos para esse ano. Então as músicas já estão prontas, vocês estão só lançando devagarzinho. Exatamente, todas já estão prontas. Não, eu só vou emendar mais uma pergunta aqui, porque já para ele continuar essa história, porque tu falou assim, a gente estava tocando então, mesmo antes do lançamento, o primeiro lançamento em stream, você já tem show, já tá rolando, você já tem ali, já são conhecidos da galera, já faz show. Como é que funciona essa parada? Antes mesmo do primeiro lançamento vocês já estão nos palcos? A gente já começou a tocar em 2023 mesmo, assim, terminando as músicas, a gente já tava marcando show. O primeiro show a gente fez lá no prédio do curso de música da UEMA, né? E esse primeiro show, a gente nem tocou as músicas tudo, assim, foi muito em cima mesmo, ensaiou pra fazer o show. Então, a partir dali, a gente foi fazendo show. Eu também toco com outra galera, assim, né? Eu sou meio gigueiro. Então, eu toco várias gigs. Com muita gente aí, então a gente sempre tá tocando e só agora mesmo que a gente lançou, né, no streaming oficialmente. Mas o programa, só lembrando para vocês que estão assistindo a gente agora, ele tá sendo captado na primeira semana de março, mas se não me falha a memória, eu vi alguma coisa que no dia 15, mais ou menos, vocês têm mais música para lançar, não tem? Sim, a gente tava pensando em lançar agora no dia 9, mas a gente vai colocar pro dia 15, porque a gente também planeja fazer um show ali no começo de abril, né? Então já esperem show aí em abril. E a gente dia 15 vai ter um lançamento do próximo single. E no final de março, começo de abril, vai ser o EP completo mesmo. Maravilha. Então vão ser 2 singles e depois vem o EP, né? O nome desse EP é o Expresso Mauritano. Esse é o single. É o single, aliás. O Expresso single, que é o segundo e depois o EP completo. Como eu já ouvi Sai do Celular, eu queria que você falasse um pouco esse Expresso Mauritânia. Qual é dessa vibe?
Cara, Depois a gente pode até falar de Sai do Celular, porque é uma sim. música, eu achei uma música Curiosa. assim... Não, e já falando de tudo junto, porque assim, eu já até conversei com o André sobre isso, a gente vive uma era da música que as músicas estão diminuindo, né? sim. Tem até o termo Spotify friendly, né? Que é a música menor, mais fácil de ser Sim. digerida. TikTok. TikTok, o que eu não concordo. Digerir música não tem dessa. Sim. A música é boa, tu escuta, ela pode ter 10 minutos, vai escutar todinha, Sim. né? Se ela for ruim, tu vai escutar menos Às de um vezes minuto. tem um trecho de uma música assim, de 10 minutos que tu vai escutar a música só, Só por causa por ele, daquele exatamente. trecho. Tu Exatamente. acaba gostando Não, da música. aí tu pode falar do Expresso Mauritânia, mas também desse lance do Sai do Celular, porque ela tem 6 minutos, se eu não me 6 engano, né? minutos e Eu 10, vi assim, acho. pô, maneiro, no sentido assim, eu vou fazer um som e não vou ali atrás das normas do mercado. Eu achei interessante, apesar de vocês serem novos, vocês estão fazendo um trabalho de gente velha, digamos assim. Sim. São jovens senhores. Jovens senhores. Cara, é porque, assim, é muito das questões das nossas influências mesmo. Eu gosto muito de prog, dessas coisas. King Crimson. King Crimson é uma das minhas bandas preferidas. assim. Uhum. Então, não tem como não puxar isso pra gente também, né? Então, a Curva começou meio assim como um laboratório de ideias mesmo. Então, assim, o que dava na telha a gente ia fazendo e se desse certo a gente encontrava um caminho pra terminar a música, sabe? Então, Sai do Celular foi meio assim, é uma música que... Vou falar um pouco dela, assim. Pode falar. Eu tava um dia com o Arthur, né, lá em casa, a gente tava tentando compor alguma coisa. Aí eu fiz tipo um tapping assim na guitarra, né, com a palheta. Aí parecia um som de celular. A gente, isso aí, uma música, né, dá pra fazer com isso, né. Aí ele fez o riff, assim, bem rock até, que é o riff dela. E daí eu construí o resto da música e ele adicionou a letra. E saiu isso. E ela surgiu grande, assim. Eu tava escutando ela quando eu fui escrever a matéria de vocês sobre o lançamento, né? Aí eu recebi a matéria, fui escrever direitinho, a pauta, escrevi a matéria direitinho aqui e tal. E eu sempre gosto, quando possível, por exemplo, se é uma banda, eu tô escutando ali a banda que eu tô escrevendo. E me surpreendeu primeiro a duração da música, claro, né? Chamou bastante atenção, porque em uma época onde a gente sofre um efeito de tiktokização, assim, da música, né? De diminuir o tempo e tal, vocês foram nesse sentido contrário, isso aí é extremamente louvável. Porque eu acho que a música ela tem que ser no tempo que a gente sente que ela tem que ter, no feeling do artista, né? E uma outra coisa que eu achei bacana foi as experiências musicais que vocês alimentam ali dentro da sonoridade de vocês. Eu achei muito massa, né? Obrigado. Eu citei King Crimson e tal, porque é uma referência quando a gente fala de prog e tal, mas Sim. tem muitas outras coisas que dá pra identificar no som de vocês. Sim. Passando por até várias outras coisas que não necessariamente é progressivo, né? A banda geralmente ela vai beber de outras fontes que não só é daquele segmento que ela toca, né? A gente sempre tá experimentando ali, escutar outras coisas. Mas uma coisa que eu achei legal foi porque tu falou do efeitinho da guitarra, né? Vocês brincam muito com os efeitos durante essa música, né? Sim. Tem vários efeitinhos. Tem na voz uma distorção de voz, né? Sim, Meio assim, tem. ficou maneiro. Eu Um gostei. efeito meio quebrando. Quebrando assim, tipo um celular falhando. Eu não sei se a ideia foi essa. Foi. Não foi? Eu Isso, percebi, ficou da isso hora. ficou bem característico, assim, né? Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção no trabalho de vocês, legal. E outra coisa que eu achei massa também foi o lance da letra, né? Casou muito bem com o que a gente tá falando, de contra essa maré que tá acontecendo, sai do celular. Todo mundo tá entrando no celular, saca? Da onde que surgiu essa ideia, mano? Pode falar um pouco também pra gente de como surgiu a ideia da letra, né? Sim, a letra, todas as letras, assim, praticamente, quem faz é o Arthur. Eu sou mais, assim, o cara que faz os arranjos, as partes das músicas, né? Sim. E a gente faz meio que junto. Ele só saiu isso, sabe? Tipo, é meio que até cômico, é meio... Ele vive muito no celular? Ele é um cara do celular? É uma coisa boa de Eu acho perguntar. que eu vivo mais no celular do que ele, sinceramente. Pode crer. Mas é massa, porque mostra é uma outra ideia e de uma banda jovem, né, também. É, claro. Hoje vocês tocam em trio, né, no caso. Cara, isso aí é uma coisa engraçada. A formação da banda tá meio confusa, né? Sim. Porque Arthur tá pra São Paulo. Mas ele foi lá pra morar ou vai Ele voltar? tá morando lá. Tá. Então, assim, a gente não sabe ainda como vai fazer. A gente fez um show com quem tava cantando foi Marcos, que é da Alkalines, também uma banda aqui antiga, muito boa.
E também, no último show, quem tocou antes dele viajar também foi Orlando, né? Da Orlandinho, que também foi embora. Sim, exatamente. Também Então, foi o Orlandinho, foi embora? Viajou. Caramba. um abraço para Orlandinho. O Orlandinho tá morando aonde? Foi para São Paulo. Pra São Paulo A gente também? tá sendo a galera que fica na Vila do Chaves. Essa galera tá indo pra trampar, pra trabalhar Cara, com música. O Arthur, ele foi porque ele já tinha essa vontade, ele foi com a namorada dele, Vitória e tal, eles estão morando lá. E o Orlandinho foi pra estudar. Pode crer. Sim, muito massa. Música mesmo. Ah, massa Muito bom. demais. Agora a gente vai chegar num momento muito importante que eu acho que é uma dúvida de vários, né? Por que Curva do 90, né, cara? Tá aí. O nome. A gente escolheu esse nome também, assim, a banda já existia, já tinha música, mas não tinha nome. Então a gente ficou, pô, a gente precisa de um nome pra fazer um show, né? E aí a gente teve um dia que saiu eu, o Arthur e o Guilherme, num bar, assim, pra beber e pensar em nome. Foi isso. Essa era a proposta. E a gente ficou falando vários nomes. Teve até um nome, assim, que talvez fosse Caça-Chuva, um negócio assim. Caça-chuva? Aleatório. Aí eu pensei assim, melhor, eu falei, não, esse nome é horrível. Bora cortar isso, pelo amor de Caça-chuva Deus. é muito doido. Aí, no dia lá, a gente começou assim, já bebendo, né? Meio bêbado, falando o nome. E a gente começou a falar dos bairros daqui de São Luís, assim, Renascença, Canoa Furada. O nome que vinha na cabeça. Canoa Furada não, ó, já tô até falando doidice. Já criou um bairro. Pedra Caída. Pedra Pedra caída, canoa furada, pedra Canoa caída. Furada é outra Não faz sentido. A pedra caída, canoa furando, eu entendi a ligação, tô ligado. O barco tá O afundando. barco tá afundando. Pois é, e aí nisso, Guilherme falou assim, Curva 90, também brincando, né? Aí a gente se olhou assim, ficou, tá aí, um bom nome. Não, e só. E ficou Curva Não, do só 90. acrescentando aqui, recentemente teve um projeto de Félix, era a Curva do 90, o nome? Eu acho que era Era a Curva do 90. A né? Curva dos 90, A né? Curva dos 90, que tem um saquei. pouco da referência disso. Que eu acho que é né? pegando um pouco do nome Curva do 90 mesmo e tal, mas também pra falar, acho que do cenário musical dos anos 90. É, Foi, exato. Foi um portfólio, sei lá. Ele fez tipo um projeto, É um né? projeto Tem músicas, com, tem... com o impresso, né? Com o livro, aí tem Isso. o vinil. Projetão, projetão inclusive, bonito. muito bom. Não, e eu com certeza tu não viveu isso, que tu é muito mais novo, mas a Curva do 90 tem uma história muito doida sobre questão cultural mesmo falando, porque na Curva do 90 ficou uma das boates, existiu uma das boates mais conhecidas da história de São Luís, que é a Tucanos. Então assim, a gente que é mais velho, a gente ia pra Tucanos ali, eu morava no Vinhais, mano. Essa curva do 90, ela aí depois abriu acho que era Mara Hits, uma coisa assim, um pouco mais na frente, que era em cima, assim. Mano, aquela parte ali da curva do 90, que é a ida, porque tem a ida e a volta, quem vem do Vinhais, né? Sim. E tem um outro lado. Dá pra ver na volta. Esse lado da curva do 90, que é a Tucanos, cara, aquilo ali virava um corredor de gente tão grande, que ali tinha um posto de gasolina que tem até hoje, mas esse posto tu atravessava pro outro lado da avenida. Era gente nesse corredor e do outro lado. Ou seja, era uma coisa muito cultural mesmo, porque tinha um bar muito hypado e uma boate que era a mais conhecida da cidade. Então, assim, a Curva do 90, ela tem uma... Hoje é só loja de carro, né? Sim. Loja de carro, de moto, essas coisas. Mas já foi habitado pelos jovens. Já foi habitado pelos jovens, já foi um reduto cultural assim da cidade, pô. Cara, Inclusive esse bar, que eu acho que é o Mara Hits, alguma coisa, Bia Hits, tinha muito show lá de banda, assim, já tinha banda que tocava lá, aí a galera ia pra boate, depois ia pro show e tal. Então tem uma relação cultural ali, Curva do 90, que hoje não existe mais. Um dia a gente tem que fazer um show lá nas oficinas. Curva do 90. Porra, É surgindo. É surgindo. Mas tem a história também de por que é a Curva do 90. Porque Por que antes das Curva do câmeras 90? ligarem, ele Cara, falou que sabia. Exatamente, porque assim, eu tô te falando que eu já fui muito lá nessa boate, frequentei muito local, mas eu nunca soube por que Curva do 90. Quando hoje tu falou, no dia que tu me fechou com eles o nome da banda, me falou, a galera da Curva do 90, eu, mano, mas por que Curva do 90 o nome do lugar? Sim. A gente também se perguntou isso, né, depois de escolher o nome. Eu até pesquisei assim, mas eu não achei nada. E eu soube assim, recentemente, coisa de 2 semanas atrás, um parceiro meu, Edmar, falou que ele conhecia um cara que era neto do Seu 90, que ele foi um dos primeiros a se mudar para aquele local lá, e ele fundou, eu não lembro qual foi a loja que ele fundou lá, uma loja antiga. Mas na região ele E ficou conhecido como Clube do 90.
Mas faz sentido, né? Porque, assim, um cara conhecido Eu montou uma acho. loja lá. Pô, não, mas pode ser. Ouvi dizer que... Como ouvi pode dizer. ser, como também pode não ser, porque essa parada de loja tem muito isso. A Curva do 90 é até curioso, a gente tá falando de música, mas falar dessa. Aqui, ó, assunto vai um puxa o outro. Uma loja, tu monta uma loja de carro, o cara vai e bota uma do lado. Já Aqui percebeu? em São Luís esse fenômeno é bem real. Não, em qualquer lugar, porque uma vez eu perguntei pro empresário, ele falou que é a lógica do negócio, porque tu pensa assim, eu montei uma loja de carro, o cara botou uma do lado, é ruim, pra mim não, é bom. Porque a pessoa que vai atrás de peça de carro, ela vai só num lugar, porque tem várias lojas. Se uma ficar aqui, uma lá no Maiobão, uma lá no Quatrac, não vai vender muito. Vende uma do lado da outra. Sim. Aí vai ver que seu 90 botou a dele, geral botou do lado, né? É uma história factível, Sim. factível. Espero que seja real. É, porque aí quando vocês for contar o nome da banda, vão perguntar isso Eu pra vou vocês. inventar alguma coisa até lá. Seu 90 tava lá quando tava tudo mato ainda. Pô. Mas, bicho, quando eu era criança, eu idealizava várias coisas, assim. Eu fiquei, cara, será que a gente olhando de cima faz o 90, esse retorno, sabe? Eu pensava, eu tinha várias Tem gente ideias. que acha, mas não faz 90 graus. Não né? faz, né? Então, tipo... Cara, uma coisa que me chamou a atenção, e a gente até pincelou aqui durante a entrevista, é sobre a efetividade de show de vocês, né? Vocês já tocam bastante na cidade e vocês têm várias bandas aliadas ali, ó. Tu falou da Alkalines e tal, mas eu vejo que vocês têm sempre parcerias com essas bandas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essas parcerias, porque eu percebo que várias bandas de vocês fazem shows, collabs juntos, assim, né? Vocês estão sempre trabalhando em grupo. Cara, aqui sempre estamos em conjunto, né? Então tem a Tocarioca, tem a Coleira Poeira, que eu até tava tocando recentemente, que eu fiz um show com eles. Tem a Todos os Cigarros do Mundo. Baby Carpets. Baby Carpets. Tem a Alkaline também, que eu tava tocando também com eles, mas também não tô mais. Então, eu tava tocando nessas bandas tudinho, na verdade. Então, assim, eu dei uma pausa, né? Pra até focar nos meus projetos também. O bom é que tu conhece a música de todo mundo, né? Então, assim, a gente, além de parceiro, assim, a gente é amigo. Então, a gente tá sempre conversando, vendo o que pode ser feito. E é muito importante ter isso, porque, assim, se fosse, sei lá, só Curva do 90, ninguém ia ver, assim, no começo, né? Então, a gente faz essas parcerias porque chama um público de uma, chama um público da outra e cria um movimento aqui na cidade. Isso. É uma coisa que eu percebo, que vocês têm um movimento já tem uma galera que frequenta o show de vocês, um grupo específico. E isso é fomentar o teu público segmentado mesmo, de fato. Porque eu acho que é importante hoje em dia ter esse agrupamento justamente pela quantidade de coisa que tem na cidade, né, cara? Então, assim, pra ficar atrativo tu sair de casa, às vezes uma banda só talvez não seja a parada que faça tu sair de casa, mas vai uma galera, pô, vão os meus amigos, eles já vão pra lá, vai ter mais de uma banda. Assim, O conceito da coisa acaba vendendo melhor a ideia, né? Assim, o evento. Não, e eu acho o mais legal disso é que a gente falou, é Lucas da Baby Carpet? Lucas. Sim, Eu encontrei Lucas no show de Jorge Vecílio. Aí Lucas tava me falando, porra, problema de banda, não é problemas. Sempre, e tal. sempre tem. Mas eu falei assim, Lucas, calma, vocês são novos, vocês são numa nova geração, vocês estão viver muita coisa ainda. Ele, não, pô, mas é porque e tal, que ele é gente boa e gosta de conversar. E agora te olhando assim, e André falando o nome das bandas, eu acho bacana, porque é uma nova geração, Eu né, já André? até É toquei um com na Baby Carpet. foi, não, e atrás. vocês representam assim, uma nova geração. Desde quando eu comecei a fazer o podcast aqui com o André, eu venho assim na minha cabeça, tipo assim, montando uns nichos que eu observo. Te lembra que eu te falei de Ari, Sim. como é o nome dele lá? Esfânio também. Ari, Esfânio, eu acho que eles são assim, tipo assim. Conhece a música de todo mundo mesmo, pô. Um segmento, né? Eu acho Sim. que eles são um segmento muito parecido. Aí pega o segmento de André, que é uma galera mais. André, apesar de hoje estar no hardcore, mas muita galera do heavy metal, a galera do metal em si, que são a galera que tá há mais tempo na estrada. É Sim. esse segmento de André que eu nichei. E vocês é um segmento New Generation, vocês são nova geração, caixa Sim. baixa, né? Sim. Eles são caixa baixa do rock maranhense. Gigante, chega aí, gigante. Exato. Porque vocês são bem novos, mas vocês têm muita banda e todo mundo toca muito. São muito ativos, Muito né, na ativos, cidade. que o Lucas falou aqui, o outro brother que veio com o Lucas também comentou muito. Bessa, eu acho. Eu toco aqui, eu toco ali e tal, que nem tu tá falando. Isso é muito legal, porque acaba meio que virando um coletivo que se desfaz em várias bandas, né? E obviamente muito bom acaba isso, cara. fazendo todas as bandas ganharem mais proporção, mais visibilidade. Como ele falou, um festival, já faz um festival só de brother,
várias bandas, chama várias pessoas, porque tem várias bandas, vários amigos, várias pessoas que gostam de som. E Agora, uma legal. coisa assim que eu gostaria também de fazer é fazer outras coisas assim com outros nichos também. Eu acho que seria interessante, sei lá, Curva do 90, uma banda de metal, assim. Não, Eu claro. acho, mano, É muito bom isso aí. desde jovem, Arthur, eu via um movimento aqui. Depois ele sumiu um pouco, aí depois volta. Eu acho que é meio assim sazonal, saca? Mas acontece que aqui em São Luís, a gente viu ao longo do tempo, em alguns períodos, esses festivais que eles agrupam estilos diferentes. E eu cresci, coincidentemente, assim, na música, no momento onde isso estava acontecendo. Sim. Tinham vários eventos aqui, Rock Fest, no Castelo do Rock, que começava a tocar uma banda assim de pop rock Sim. e terminava com uma de death metal, saca? Então todo mundo passava por ali. Festivais tipo, cara, balaiada, várias coisas assim que tocava muita coisa diferente. E todo mundo ali, de alguma forma, além de se conhecer, porque aí você fomenta também Acaba esse conhecendo, né? network, Sim. claro, ele acontece naturalmente, porque você vai botar os artistas ali juntos. E outra coisa que eu achava que era legal que acontecia também, é que você proporciona que o público da tua banda conheça outra banda lá, que talvez assim, num evento mais fechadinho como, sei lá, um evento só de heavy metal, saca? Mas só a galera do metal, mas assim, tu proporciona com que a galera tenha outras experiências, e cultura, de fato, é isso, né, mano? É. Cultura é tu ter a experiência de ouvir sons diferentes e tal, e aí tu vai avaliar se tu gosta, se tu não gosta, isso aí é outra questão, né? Mas é importante a gente proporcionar cultura nesse sentido, da variedade, né? Da diversidade da coisa. Porque às vezes a pessoa fica muito presa, às vezes não é que ela não goste, é que às vezes, eu acho que eu já passei por isso, não lembro assim uma vez de cabeça em específico, mas eu tenho uma memória assim de que eu já me coloquei nessa situação em algum momento da vida. Já rolou, galera, de eu ir pra um show que não era minha pegada, não era a parada que eu frequento, saca? Eu sei que provavelmente ali eu ia encontrar poucas pessoas e tal. E aí eu ficava extremamente inseguro de ir, saca, mano? Porque eu falei, cara, pô, não tenho nenhum amigo. E por mais que eu vá com, tipo, eu e Dudu, saca? Eu vou com outro amigo aqui. Mas, mano, a gente vai ficar meio lá, assim, deslocado, né, mano? E aí, assim, mas vamos. Aí lá, pô, tipo assim, quem é mais solto, assim, consegue fazer outras amizades. Tem gente que já é mais fechadinha, né? Vai conversar com todo mundo. E normal, cada um tem seu jeito. Mas, quando se trata de um festival mais diversificado, assim, em relação a estilos, isso não acontece tanto, porque a gente fez o nosso primeiro lá. isso, tu vai ver a banda que tu gosta e tal, Eu acho saca? massa. E aí tu vai ficar ali de boa e confortável, porque tu foi ver quem tu queria, mas tu não vai te sentir deslocado quando a outra banda entrar, tu já tá lá, Sim. saca? E a tua parte, a parte que te interliga aquilo ali já tá lá, né? É verdade. Acho que isso é importante. Eu acho que... E acaba que faz mais ligações, né, com outros gêneros, outras pessoas, outras bandas, e dá mais visibilidade pra todas as bandas. Com certeza, com Não, certeza. isso é bacana. A gente até comentou aqui uma vez sobre isso, não sei se nos bastidores ou em alguma conversa, que alguém citou assim nas redes sociais, falando do seu trabalho, não lembro quem foi, que hoje em dia é melhor você ter o seu nome e não ter o nome de uma banda. Aí a André até falou, pô, mas eu acho que eu não concordo e tal, porque a ideia é assim, eu pego e monto uma banda, mas eu vou botar meu nome, Dudu Band, e o resto os caras estão ali. Aí eu venho do rap, eu faço rap e tal. Comparando assim cenário de banda e de quem faz rap, eu fico analisando assim, cara, eu acho banda muito massa. Por quê? Porque banda, tu tá com um grupo, mano. Tu chega sozinho no lugar, tu é uma pessoa. Tu chega com um grupo que tu sabe que são os caras maneiros que estão contigo no trampo. Eu acho que tu chega mais fortalecido. Quando eu subo no palco sozinho, com o DJ lá atrás, mano, eu sinto uma solidão na parada. Eu acho isso. A solidão do rapper Dá solo. um medo, é tudo diferente. Mas normal, mas o que eu acho? Que quando tu toca com uma banda, por exemplo, quando eu vou tocar com algum brother assim, eu me sinto mais confortável, não que eu acho assim, porque o cara tá comigo. É compreensível. Não, é porque eu acho que o trabalho, quando tu ensaia com uma pessoa, quando tu trabalha, a ideia vem de mais cabeças, tu chega lá mais confortável. E a banda tem uma parada massa. Tu toca com outra banda, o baterista toca contra, que nem tu tá falando. Então eu acho assim, que essa ideia de que uma pessoa só ter o nome no cartaz, ter tudo, eu não sou tão assim convencido de que isso é melhor artisticamente falando, cara. Talvez assim, se tu já é muito famoso, por exemplo, assim,
Vou dar um exemplo Uma questão aleatório. comercial. O Ozzy já era famoso, assim, com Black Sabbath e foi lá pra carreira solo dele e tal, mas ele já tinha o nome. Por mais que seja difícil você se reposicionar, tem sempre o risco de não dar certo, tá? Pode acontecer muita coisa. Mas pelo menos tu já tem um nome, assim, tu não tá saindo do zero, Não, zero, e na né, questão mano? criativa, porque, por exemplo, eu faço música, eu faço só, com um beat ali e tal, me gravando. Mas quando tu faz com uma banda, é mais legal. Com O certeza. cara diz assim, pô, não tá bacana, dá essa ideia, tu faz melhor e vai Tem mais somando. opiniões, mais visões, né? Outras Exato. perspectivas. O rap fica meio que um pintor de quadro, tu pinta sozinho, uma introspecção, uma parada assim, eu acho que banda deve ser mais legal. Eu acho que são, assim, são coisas mesmo diferentes, assim, mais de objetivo diferente. Eu acho que a banda é mais mesmo de tu fortalecer aquele conjunto ali, aquele nome. Quando tu vai, assim, sei lá, uma carreira solo, que é teu nome e tu contrata os músicos. É outra coisa, tipo, tu fazendo teu nome como uma marca ali. Então, é tua visão completamente solo. Por isso que o artista tá virando lifestyle. Porque a galera fica querendo saber do cara, o que o cara faz, o que ele faz, a opinião do cara. E isso aí tem tudo a ver com rede social. Sim. Então, por isso que tem muito artista dizendo, cara, eu não vou montar uma banda porque eu quero vender a minha imagem. Sim. Mas aí eu acho que isso fica... isso se sobrepõe à arte, se sobrepõe à coisa legal de fazer música, porque todo mundo quer saber do cara, quer saber a opinião do cara, quer o jeito que ele canta, como ele vive. E uma banda não, uma banda tem todo Uma um banda contexto. tem muitas visões diferentes, Exato. muitas ideias. E aí, já que a gente tá falando de visão, de lifestyle, de tudo isso, eu vou aproveitar o gancho pra perguntar pra Arthur uma coisa. Cara, apesar de que vocês têm uma música sai do celular, né? Cara, como é que tá sendo pra vocês trabalharem essa ótica profissional da banda e tal, de lançamento de material nas redes sociais? Como é que tá sendo a receptividade de vocês também em relação ao público, essa conexão de vocês, banda público, aqui nas redes sociais? Cara, quem tá ajudando muito a gente é a Brisa, né? Que a gente tá fazendo parceria com eles. Kiko e Paulo são muito gente boa, muito gente parceiro. E eles estão ajudando muito a gente nisso. E também a Laura, né? E, cara, tá sendo legal, assim, de acompanhar, de divulgar, de postar uma coisa, de ver o que a galera tá comentando, né? Então isso sempre é muito bom, ver o que estão achando, bom ou ruim. Né? Acontece. Então isso é muito legal. Pessoalmente, essa parte das redes, pra mim, é sempre o meu ponto fraco, porque apesar de que eu uso muito celular, eu não sou muito de postar, de, tipo, fazer mídias... de ter muito essa questão de ficar postando, de produzir conteúdo. Então, pra mim, sempre é uma parte chata, assim, sinceramente. Mas eu também gosto de quando a coisa rola, assim, quando a gente tem uma ideia legal e quando... Tu participa lá, não tem erro, né? não tem erro, assim. Então, esses dois lados, assim, é legal, mas também pra mim é uma parte que eu não sou muito bom nisso, sabe? Mas bicho, tá falando com dois jornalistas e a gente tem a mesma opinião, cara. Porque, assim, realmente, hoje, é quase que necessário, né? Você uma ir pra obrigação, né? Isso. Você se vê um pouco obrigado ali, faz parte das tarefas da banda ficar aparecendo virtualmente, né? Sim. E tu tem que ter meio que, tipo, o CNPJ da banda e um CNPJ digital. Sim. O acesso ao gov.com. E aí tu tem que é difícil fazer, inclusive, esse acesso. Demais, cara. Mas você tem que estar ali, né? Presenciando ali, dando... A tua digital tem que estar sendo colocada ali diariamente para as pessoas lembrarem do teu trabalho Sim, no campo exatamente. virtual também. E eu percebo que existe hoje até meio que uma balança. Não sei se vocês também sentem isso, mas eu percebo que não adianta tu tocar pra caramba e não aparecer na internet, e também não adianta tu aparecer na internet direto e não tocar. Uhum. Tem que ter um equilíbrio, assim, o ideal, né? Sim. O modelo ideal parece ser equilibrado. Tu vai postando ali algumas coisas, fazendo alguns engajamentos virtuais, mas também ter... É porque tu não precisa ser o melhor do mundo, porque se tu entra no Instagram, que tu vai mais ver é os melhores do mundo fazendo coisas absurdas na guitarra, no baixo, em qualquer coisa. Então, é mais ter esse equilíbrio mesmo, como tu falou. Não, e eu acho que eu tenho essa- que fazer isso. E tu falou uma coisa muito importante aí, Arthur. Esse ponto é crucial, cara. Eu acho que pra galera que tá assistindo e tal, você que tá acompanhando a gente aqui, que quer pegar algumas dicas, algumas paradas de como é que funciona o sistema da música mesmo. Um ponto importantíssimo, cara, é essa arma da comparação que a gente não pode ficar usando. Porque eu mesmo, cara, às vezes os pensamentos intrusivos, assim, né? O subconsciente da gente vai pra esse caminho de você abre aqui a internet, você vai olhando
pô, cara, só clipe massa, Todo dia, só pô. vídeo Eu massa. vou lançar aqui, eu tô ferrado. Tá cego, mano, mas eu não consigo fazer isso, saca? E quando você vai ver, a maioria absurda das vezes é dinheiro envolvido, que é dinheiro de mercado, que talvez o teu trabalho, o meu trabalho, a gente não tem, né? Sim. E aí as pessoas, às vezes, elas não entendem, porque assim, não tá escrito, né? O clipe animal aqui que o cara lançou com as melhores câmeras possíveis do mundo, não tem escrito lá assim exatamente quanto ele gastou, como é que foi, quem com patrocinou. certeza. Esses detalhes não estão geralmente Nunca tão. na descrição da postagem, né? Sim. E aí a gente acaba se comparando de alguma forma, perdendo o foco da coisa. E às vezes isso dificulta muito, eu já percebi em vários artistas isso, né? Várias pessoas que eu conheci ao longo aqui da minha jornada, que elas tinham dificuldade de se entender, de olhar e falar assim, não, mano, eu ainda não sou esse cara desse clipe aqui, pô, eu ainda nem fiz um show bacana na cidade e eu já vou chegar com esse clipe aqui. Eu acho que música, cara, pode ser até um pensamento retrógrado da minha parte, mas eu ainda acredito que a música, ela tem esse degrau por degrau ainda, saca, mano? Eu tenho que, vou compor, vou lançar o single, vou lançar o clipe. Eu não... Mano, se eu chegar com um clipão animal que meu pai pagou pra mim e uma gravação de estúdio que eu fiz lá na Bélgica, porque eu vendi meu carro que meu pai me deu pra eu fazer lá. Pô, que gravadora vai se interessar por ti, bicho? Porque o trabalho já vai vir pronto, saca? E, às E aí eu vezes- fico sempre pensando assim, ó, mano, então só continua gastando o dinheiro aí que tu tem, saca, mano? Porque, às vezes, e o que acontece muitas vezes é que esse cara, ele gasta muito e perde a essência, assim, não tem aquela... Tu sente o artista plástico, assim, né, cara? Isso acontece muito. E às vezes ele gasta até na área errada. Ah, é? Gasta o dinheiro todo na gravação na Bélgica e, sei lá, não gasta o dinheiro pra movimentar aquilo. Então vale muito mais a pena ele fazer um trabalho, sei lá, no quarto dele e de alguma forma movimentar do que fazer isso. É um investimento, Não, né, ó, mano? e até hoje, mesmo com o mercado mais digitalizado, né, o mercado das gravadoras do passado, ainda acontece, por exemplo, eu tava vendo uma menina que ela é cantora aí, não conheço ela, mas ela falou, ó, na gravadora dela, um investimento mais baixo foi no álbum dela, porque ela começou lá agora. Foi 3 milhões, pô, saca? 3 milhões investido, o mais baixo. Aí eu falei, caralho, imagina o mais alto. Aí o mais louco. Não quero saber. E essa galera investe muito em divulgação de uma maneira, às vezes, que a gente nem percebe. Por exemplo, eu não sei se eu já comentei isso aqui, eu boto assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa, limpar a casa, eu boto assim, tipo, só heavy metal dos anos 90, uma playlist. Eu tô aqui escutando, do nada aparece uma banda brasileira que não era pra estar ali. A galera pagou pra estar naquela playlist de quem escuta heavy metal, sacou? Ah, sim, Sacou? entendi. De forma, assim, que eu não sei nem como faz isso. Tu tá entendendo? Tem muito isso mesmo. Tu tá entendendo? Uma vez eu comprei uma camisa da Laboratório Fantasma, que é a marca de Emicida. Dentro da minha camisa, dentro da camisa, assim, enrolado, veio um CD de uma banda de metal, mano. Juro, doideira, eu nunca tinha visto isso. Aí eu fui procurar, Será que veio errado, Dudu? Não, eu fui procurar no selo da Mas isso aí Laboratório. eu gostei. Não Eu vi, eu Mas esse aí eu ia ficar feliz. eu vi no selo da Lab, né? Que eu acompanhava os caras que saíram do selo, Rael, o Drica Barbosa, a galera do rap e tal. Aí eu vi lá, não tinha o nome dessa banda no cast dos artistas. Provavelmente, mano, eles pagaram pra Lab entregar o CD deles dentro da camisa. Ó a doideira disso daí. Ou então o cara que tava lá embalando pra ti, ele Não, gostava muito, não, ele falou, peraí. Eu faria Não, ele isso. falou assim, vai que esse brother gosta. Tu tá entendendo? Eles mandaram um CD Esse mesmo. tem cara de roqueiro, eu vou mandar. Tu tá entendendo? Assim, então assim, a galera investe. Mas eu tô entendendo a lógica do que tu tá falando. Tipo assim, existem várias possibilidades de investimento em divulgação que não é só essas que a gente vê mais comum, por exemplo, Exato. de impulsionar uma publicação. Não, mas o que eu quero dizer é que é tanto investimento que chega de todas as maneiras que tu nem imagina, sacou? Nego bota na rádio, bota numa propaganda, bota na novela. É Vai doideira, indo. mano. Pra circular. O dinheiro que tu, o tanto de dinheiro que tu tem que vai dizer onde tu vai botar, mano, tu bota uma música até na novela da Globo. Pode botar fé, se tu tiver certeza. dinheiro, bota, pô. Agora a gente tava falando negócio de banda e tudo mais, eu quero voltar pra um ponto aqui pra perguntar uma parada pra vocês. Cara, como é que funciona o processo de composição de vocês? Porque tu me falou assim que, eu sou o cara mais dos arranjos e tudo mais, o Arthur vai vir com as letras e tal. Então eu queria ver como é que vocês fazem, assim, entender aqui, visualizar, né, agora, contigo explicando melhor pra gente. Cara, nossas músicas, elas são bem... Elas têm umas semelhanças, mas elas são bem diferentes.
você estava falando de duração, né? Aham. Tem uma música no EP que ela tem 8 minutos, que é a maior de todas, por exemplo. Então, assim, nosso processo de composição depende muito. Mas, geralmente, eu sou o cara que trata, assim, da parte musical, os arranjos, as partes da música, estrutura, a harmonia, sei lá, essa parte mais técnica. E, claro, o Arthur também, ele fez uns riffs, o riff, né, de Sai do Celular, do verso dele e tal. E ele faz riffs e as letras. E aí a gente fazia mais ou menos assim. A gente se reunia, eu e ele. Aí tem o Guilherme também. O Guilherme, ele faz mais as linhas de baixo, ele também dá algumas ideias para as músicas, dá pra gente mexer nessa parte e tal. Então era meio assim. Eu e o Arthur, a gente se reunia e aí fazia um riff, uma coisa assim, uma coisa doida, e aí ele tinha que se virar pra colocar uma letra em cima disso. Era meio que assim. E daí a gente surgiu umas ideias, ele trazia uma letra, às vezes, mexe um pouco nessa parte da letra. E daí a gente ia montando mesmo a música, sabe? Sim. E eu queria entender exatamente aí onde que cada um entrava na sua parcela ali de contribuição. Porque volta para aquele ponto que a gente também estava falando já. Da banda, pô, isso acontece demais, né, Dudu? Você observa que, por mais que um participe mais, outro menos aqui nesse processo de composição, mas todos vão ter um dedo ali de alguma forma, né? É legal, eu acho legal. Nem que seja contribuindo com o arranjo do seu próprio instrumento, mas ele vai entrar na história para fazer alguma coisa, né? Sim. E eu sempre falo, cara, que o processo de entendimento da necessidade do ser humano ser um ser coletivo, ele é muito bem representado no mundo musical. Porque a gente acaba sendo obrigado, né, cara, a entender que nem sempre a minha ideia vai vencer. E é uma coisa Eu difícil. Eu preciso ceder, isso mesmo. né? Eu preciso convencer, eu preciso defender a minha tese, né? Exatamente. Eu preciso, tipo, até explicar, olha, galera, a minha ideia, eu acho que ela vai funcionar por causa disso. Exatamente. Mas eu também preciso reconhecer quando eu ver que não, a ideia do brother parece ser mais convincente. Ou então quando o brother chega e fala assim, teu companheiro de banda chega lá e fala assim, mano, eu acho bacana o que tu tá falando aí, mas eu acho que não vai funcionar por causa disso. E tu também ser humilde e entender a lógica de que realmente ele pode estar certo, né? Então, assim, tu tem que trabalhar muito esse senso de coletividade. Cara, banda é quase um relacionamento. Com certeza. Literalmente Tem que ceder de um lado, ceder do outro. E assim, eu na curva, assim, eu sempre falo, eu sou o cara chato. Eu sou o cara, não, vamos fazer desse jeito e tal, mas... Então sempre vai ter esses momentos que a gente vai fazer assim porque vai dar certo desse jeito. Mas aí tu escuta a ideia do outro, não, tá certo, tem que ser dele. Então é sempre esse equilíbrio, sabe? Tem que ter, Não, não, é necessário. eu queria que tu falasse, falou do EP, né? Vai vir mais um single. Eu queria que tu falasse um pouco desse single, do que ele trata, a maneira como ele foi feito, que tu falasse do EP, quantas músicas, o nome e tal, qual é a ideia de vocês para lançamento, que vocês estão pensando assim, com qual ideia vocês estão lançando esse trabalho na pista. Tá, eu vou falar então do single e do EP, Tá. né? O single é o Expresso Mauritânio, que pra quem já foi nos shows é uma música que eu acho que a galera gosta, que tem a letra famosa, dias que tá calor, dias que tá normal, que ele fica repetindo isso na música. E a gente vai lançar esse EP, né, com o single gravado e uma gravação ao vivo também, que a gente fez no último Ilha Noise. Então a gente vai lançar um single, né, com a música mesmo e um ao vivo dela. Uhum. Ah, bacana. E o EP, já vou falar que o nome do EP o nome é Não Feche o Cruzamento. Tudo a ver com curva do 90, né? Que foi um nome que a gente indo pro estúdio do Juan um dia, a gente viu na placa e a gente achou legal. Pra mim, as ideias mais legais, elas são assim, ó, natural. Tu olhou o negócio e agora vai ser isso. Exatamente. Não, e é uma coisa uma dica super legal. Não fecha o cruzamento, cara. Porque se tu fechar, vai embaçar, vai atrapalhar, sabe? Então é uma coisa que vocês olharam do nada, mas faz muito sentido, né? Então, e o EP vão ser 5 músicas, né? Vai ter Sai do Celular, Expresso Mauritânia, elas vão estar no EP. Sim. E mais 3 faixas que a gente já toca, né? Nos shows, obviamente, que são Vira Canoa, Pipolândia
Pipolândia. e Estática. Agora eu preciso saber da onde vem Pipolândia, cara. Pipolândia, Não vai ser Estática a gente complicado. até imagina Estática do que eu imagino, seria, né? mas Pipolândia a gente não consegue imaginar só ouvindo o nome. Cara, Pipolândia é o nome daquelas pipoquinhas de isopor. Muito bom. Você isso é sou bom de rock. nome, cara. Mano, isso é rock, cara. Isso aí é rock de verdade. mano. Isso é, Cês porra, são- bicho. isso Botei é- muita fé nisso bem aí, ó, mano. Pipolândia é o nome. É uma marca de uma dessas pipocas, porque tem 200 milhões de marcas dessas pipocas. As amarelinhas, assim, né, É, cara? aquela de isopor. A mais isopor. isoporzinho mesmo, né? Cara, E é uma música instrumental, que ela é meio até drum and bass, assim. sim, caraca, massa. São 5 músicas, mas uma é instrumental. É. Ah, tá. E entendi. só essa é instrumental, no caso, né? Sim, Essa- porque a gente tem outra música instrumental também, só que ela não foi gravada, né? Foi já depois. E todas essas músicas do EP foram compostas nesse período, do final de 2022 e até ali metade de 2023. Então é tudo essa versão mesmo originária da curva, sabe? Massa. E Dos vocês gravaram com primórdios. o Juan, né? Que tu disse, lá do Sim. quilômetro 4. Sim. Mano, como foi a experiência de gravar? Porque assim, Juan, ele é um cara. Pra mim, Juan é mestrezão, mano, em tirar timbre nas paradas, fera pra caramba, um guitarrista nato, um dos melhores que eu já vi Sim. tocando. E o Juan gravou várias pessoas, inclusive a gente, né? O Brasil Cozinha, o primeiro álbum da gente é gravado por Juan. Um trabalho Nossa. maravilhoso, aí todo mundo elogia até hoje a qualidade lá do trampo que ele fez. Foi um trampo no meio da pandemia, um projeto arriscadíssimo. A gente tava no meio da pandemia, no começo de tudo, né? 2020. E aí o Juan fez um trabalho genial, mano. E muitas pessoas que passaram por lá depois vieram conversar comigo, falando, pô, mano, foi massa e tal. E eu queria que tu falasse um pouco como foi trabalhar com o Juan. Ele sempre soma muito nessa parte de produção, de dar uma dica ali de como pode ser feito, né? Cara, Juan é um cara muito massa, assim, e como ele falou, ele é um dos melhores guitarristas daqui, óbvio, ele toca muito. Ele até fez umas coisinhas, né, no EP, assim, que eu pedi pra ele fazer. E, cara, foi massa, assim, tirando a única crítica que eu faria foi a demora, assim, que teve muito esse processo de demora, muitas coisas, assim, que atrasou. Sim. Mas, Perdeu assim, a placa, né? Também tu falou. perdeu a Teve, placa, teve perder esses, a placa é teve foda. esses acidentes aí no percurso. E só que Juan, assim, ele pegou a proposta, assim, ele deu muita liberdade pra gente fazer muita coisa, fazer muito teste, assim, de timbre, de coisa, de loucura. E também a gente não tinha tanta experiência na época, assim, que a gente gravou, né? Aham. Já faz uns anos. Então a gente tava meio que aprendendo também a fazer as coisas. E ele somou nesse quesito de dar liberdade, mas também dar uns toques pra gente e tal. É faz muito importante, isso. porque também quando chega uma galera mais nova pra gravar e é um cara que é mais experiente, ele tende a interferir no trabalho porque ele vê ainda a Demais. experiência e isso às vezes eu acho que não é bom. Só se de repente tiver uma coisa que não faz sentido, né? Sim. O cara chegar e falar, pô, não, mas mesmo que seja uma galera nova, tem que deixar a galera fazer. O trabalho é da galera, né? Então tem que deixar a galera fazer, porque senão... Ele até falou assim, tipo, que eram umas músicas meio diferentes e tal. Aí ele falou, não, eu não sei de nada, façam o que vocês vão fazer. Então, eu acho melhor, porque eu já vi assim, cada historiador, por exemplo, eu vi uma história de Anitta falando que um dos sons delas mais fez sucesso quando ela gravou, fez tudinho. E, inclusive, um cara tava reagindo a esse vídeo, mostrando, ó, quando o posicionamento do artista tem que acontecer. Quando eles foram pra botar as músicas no álbum, o produtor falou, não, essa não vai, ela não tá legal. Falou com essas palavras. E todo mundo concordou, e ela não tava na sala. Quando ela chegou, ela falou, não, cara, vai. Aí os caras, não, ela não, tem que ir essa música. E os caras não queriam. Mas, porra, ela que fez, cara. Tu tá Sim. entendendo? A música é dela. Ela Então, tem- assim, ela peitou todo mundo... E o cara falou, pô, mano, vai, beleza, vai, mas beleza. E a música estourou, tá entendendo? Sim. Mesma coisa, Não Existe Amor em SP de Criolo. Ele não queria botar, ele achava a música ruim. E o Daniel Ganjamê, produtor, falou, não, mano, vai. E ele falou, não, mas essa música não é boa, mano, vai. Pra tu ver, uma visão do produtor e uma visão do artista. Isso É às muito vezes louco acontece com o isso. próprio artista, cara. Tem várias bandas, assim, vários exemplos disso aí, de músicas que elas não iam entrar no álbum, né? Você vê que é só botar no YouTube aí que tu Tem acha fácil. várias. Vários artistas grandes aí que eles fizeram sucesso com músicas que elas nem iam entrar no álbum, entraram de última hora, entrou porque tava faltando, tava sobrando um espaço lá, tinha que botar E a alguma música coisa. que vira, né? E acaba sendo a música que vira, né? Às vezes, pô. E, pô, um exemplo muito doido, Vini, pô.
Vini, Aquela história. saca? Ele não ia botar, acho que era mecha cadeira, Mexa né? cadeira. Não era, pô, porque ele tocava rock, pô, saca? Inclusive ele ia até abrir pra bandas famosas, assim, de rock. Eu não lembro se era Alice in Era Chains, metal, né? mas Era eram bandas... metal. E a vibe dele era outra, saca? E aí, conversando com produção, com tudo mais, o cara falou assim, pá, vamos botar essa música aqui pra preencher espaço. Depois, o que acontece é que a música virou hit, virou sucesso nacional e tudo começou a girar em torno dela, né? Então vamos fazer mais mechas cadeiras. Pô, pra poder e eu não sei se isso foi tiazinha, meu não, e moço. pior que eu não sei se isso foi bom ou ruim, cara. Porque assim, bom porque ele ganhou dinheiro, ruim porque ele não teve a carreira dele no rock. No que Aí, ele tá inicialmente entendendo? queria. Pra tu ver, essa história é tão louca porque tu fica assim, pô, foi massa pra ele porque ele ficou... Mas será se ele queria fazer sucesso com aquilo? Porque eu lembro que ele até Sacou? comenta que a música de trabalho ia ser outra coisa, pô. Nem ia ser aquela música. É porque tu falou que ele era do rock e tal, ou seja, o cara fez sucesso com quase um funk ali, sei Outra lá. coisa, totalmente diferente. Eu não sei se eu ia querer isso, não. A minha preferida do Vini é o Tiazinha. Tiazinha é massa, cara. É doido. Não, porque é muito louco isso, porque aí é aquela história, eu digo por mim, falo por mim, optar entre fazer sucesso com uma música que não tem nada a ver comigo, mas nada a ver mesmo, e uma música minha, eu prefiro, sem sucesso, eu prefiro ficar na minha música. Ele fala, não, pode ser hipocrisia. Não, mano, eu não ia conseguir subir no palco pra cantar Mexa Cadeira, Sim. sendo que, a não ser que eu, assim, pô, a minha meta é a fama e a grana. Sim. Beleza, vamos fazer. Eu poderia fazer o mais novo, sei lá, pra ganhar dinheiro e ficar famoso, mas assim, se me perguntasse agora, eu não ia querer. Porque deve ser muito louco, pô. Tudo depende daquilo, o resto da vida. Exato. Tu vai ficar amarrado àquele teu sucesso, como ele ficou. Por exemplo, vai que Vini tinha uns rock massa, mano. Umas paradas massas. Eu acho que eu escutei. Ó, na hora que ele Eu acho que tocar eu escutei. já tem uma parada mais doida. Na hora que ele tocar um rock, a maioria da galera não vai gostar, porque vai ver ele de outra maneira, sacou? E isso é muito louco. E eu acho que o maior problema disso tudo é porque, assim, o que acontece? Como o artista ele fica preso a um modelo, ele pode acertar. Ele pode fazer várias outras músicas no mesmo nível, até melhor. Mas, como acontece com aqueles casos que a gente chama de One Hit Wonder, né? Que o cara vai lançar uma música Vai ser e ele não vai conseguir. Aí ele vai até viver à sombra daquilo, de ficar tentando repetir o sucesso e não vai conseguir. E aí vira um loop. O cara entra, na verdade, num labirinto, né, mano? Ele entra num lugar que ele não faz a mínima ideia de como sair dali. no limbo. Não, e uma vez eu cai vi no até limbo. Aí cai no ostracismo depois, né? Porque não vai conseguir. Um cara que caiu no ostracismo, que ele deu uma entrevista de uma das mais sinceras que eu já vi na minha vida. Uma das mais sinceras que eu vi foi dele e de Maria Gadu, mas foi o cara chamado, não sei se vocês conhecem, o Wilson Sideral. Sim. Irmão do Rogério Flauzino, do Jota Quest. Sim. Ele fazia uma com o Wilson Simonal, né? Ele fez o Wilson Sideral. Uma vez uma entrevista na... Que a galera chamava só de Sideral. Exatamente, na MTV, perguntaram sobre as produções dele, né? Que ele fazia um trabalho de rock ali parecido com o Jota Quest. Aí ele falou assim, na moral mesmo, ele falou, mano, eu não escuto as porcarias que a gente faz. Sabe? Eu sou um cara muito, muito crítico pra som. Eu curto isso, mas eu não escuto isso. Eu faço isso. Eu falei assim, cara, esse cara foi muito sincero, sabe? Mas o cara caiu no ostracismo aí, porque às vezes os próprios... Tem, o cara... É que nem o trabalho. Tu vê, tem gente lá, o cara... trabalha numa loja de fazer peça de carro, mas ele adora jogar videogame. Então ele seria talvez um gamer muito bom, mas ele não pode, então ele ganha dinheiro fazendo peça de carro. Tem muito músico que faz isso. Agora, eu acho que isso deve ser extremamente, assim, chato tu fazer. Porque, por exemplo, Fábio Pokémon... Mas depende, né? Tipo assim, se o cara gosta muito de dinheiro, né? Não, talvez aí, por exemplo... ele seja feliz, né? Fábio Pokémon lá do Quatraca, uma vez eu encontrei ele. Pô, Dudu, eu tava tocando aí num carnaval no interior de uma banda de axé, pô. Pai Pokémon é do rock e tal. Mas rola demais. Ganhar matando dinheiro, uma galinha. né? Matando uma galinha, fazendo um axé. E até, pois é, tem muito músico que faz isso, né? De tipo, ali tá tocando, mas tem seu projeto ali fixo, que é onde ele é mesmo um artista. Mas aí eu já acho mais legal. Tu tá Mas é no o teu Jota Quest, caso, mas né? tu tem tua banda ali, cara. É tipo o que eu faço. Isso. Mas aí o que a gente percebe, tu vai explicar isso melhor pra mim, é que a diferença parece ser assim, eu toco outras coisas, mas são outras coisas que eu quero tocar. Assim, eu tô indo lá, não é tipo, por exemplo, pra ganhar só o dinheiro da parada. Eu tô indo porque eu gosto do som desse cara aqui que eu tô tocando. Por exemplo, tu tá tocando com o Ari. Pô, eu gosto das músicas de Ari, eu gosto do trampo que ele faz. Então, pô, eu tô com ele aqui nessa parada porque de alguma forma
similaridades que vão além só do trabalho, né? Do trabalho que eu digo assim, da execução de tocar, né? Sim. Eu vou também porque eu acho o som maneiro. Isso aí é legal. Não, é muito legal, porque... Cara, pra mim, eu tenho minhas coisas que eu gosto, né? Que eu gosto de tocar, que eu gosto de fazer, que é curva de 90, eu gosto muito de instrumental também, né? Então, isso é a parada que eu realmente, assim, gosto. Mas eu gosto de música no geral, né? Então, assim, eu acho que em todo estilo de música tem música boa. Não, claro, é verdade. Então, assim, eu sou muito aberto, eu gosto de tocar, sabe? Eu gosto de tocar, não importa muito o que seja. E, assim, ainda mais com gente que eu gosto, que eu curto o trabalho, então é muito isso. Claro que essa é a parte ainda do dinheiro, né? Que é pra eu ganhar dinheiro, né? Porque banda é mais difícil, sempre tá ganhando um dinheiro ali. Claro. Mas eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar e tal. Hoje eu acabei, acho que postei mais cedo aqui no story, assim, um negócio que eu vi que eu achei massa, pô. Era uma postagem de um bonequinho assim, né, tocando. Aí vai assim, nem sempre por dinheiro, mas sempre por sentido. Que é tipo assim, pô, nem sempre eu faço por dinheiro, mas sempre eu faço com sentido. Faz sentido pra mim. E eu acho que arte é isso, pô. Ela precisa, por mais que alguém conteste tua arte, fala assim, mano, não faz sentido nem isso que tá vendo. Se fizer sentido pra ti, mano, tá? Sim. É arte, tá feito, saca? Eu acho que, que é o contexto do que eu acho que a gente tava comentando, a moral da história é essa, né, mano? Às vezes você faz tanto por dinheiro que você esquece de fazer porque diverte, porque te entretém, ou porque tu quer passar aquela mensagem, ou porque tu, de fato, às vezes gosta de estar no palco, tocar, que nem tu falou. E eu acho que tudo começa com essa vontade, pelo menos assim, pra galera que faz música alternativa, assim, vamos botar assim nesse segmento, eu acho que tem que fazer sentido nessa questão de gostar de tocar, né, mano? Acho que gostar de tocar, ele pode até tocar numa banda de forró, mas ele gosta de tocar, ele acha o forró ali daquela banda massa, não é estilo, não é nada, é gostar de tocar o porque se tu tá gostando, fica um pouquinho mais de boa, saca, mano? Pode tu não gostar do que tu tá fazendo. Eu acho que tudo que vira obrigação vai ficar um pouco difícil. Não significa porque tu, por exemplo, eu adoro jogar futebol. Agora, mano, tu vai ter que jogar aqui no Santos. No Santos é complicado. Agora deixa eu botar um time melhor pra mim. Tu vai jogar no Palmeiras. No Flamengo eu também não vou dizer que o clima lá tá conturbado. Não, lá não tá muito bom. Tu vai jogar aqui no Palmeiras e tal. Pô, mas bicho, é pressão pra caramba. Todo dia tem que acordar cedão, só comer certinho e tal. Tu não vai ter a vida assim de... quando vira um trabalho, né? Já não vai ser tão divertido, saca? Mas quando tu gosta, fica um pouco mais leve. É isso que eu falo, que pra galera também não romantizar as coisas, né? Você que tá assistindo aí, a gente não acabar pensando que a gente tá romantizando a situação. Sempre é complicado a partir do momento que vira um ofício, cara, porque tem periodicidade, tem regras, tem problemas que tu tem que resolver naquilo ali. Sendo sincero, tipo, eu já toquei coisas que eu não gostava muito, assim, tipo, eu tava com preguiça, pô, aprender essas músicas aqui. Pausão. Vou ganhar meu dinheiro ali, Mas também, tipo, assim, eu gosto de tocar, então no palco acaba que fica legal, e também às vezes as pessoas, tipo, que tu toca. O ambiente. O ambiente. Às vezes, sei lá, não gosto muito, mas a galera é massa. Só a resenha já tava, né? A resenha já valeu a tipo, pena. a galera com quem tu toca, tu se entende musicalmente, de amizade, legal. Isso aí já também, fica um pouco mais leve fica também. Muito mais massa, sabe? Não, e ele falou sobre, assim, mudando de assunto aqui rapidinho, que ele falou que ele gosta de música instrumental. Cara, música instrumental é uma parada que é bacana, mas é um tabu louco. Eu nunca esqueço, assim, um comentário sobre música instrumental no BR. Não tem um BR instrumental? Teve alguns anos aí, né? Teve um ano que eu fui. Quando eu cheguei lá, aí uma banda instrumental tava tocando, aí tava entrando assim, eu e Estela, aí tinha um cara que ele tava catando latinha. Aí eu fui chegando assim, ele, aí meu brother, tá chegando pro show e tal. Eu falei, pô, tô chegando. Ele falou assim, mano, já começou o show, só que o vocalista não chegou. Aí eu falei, caralho, que mano. Isso ela riu tanto disso daí, pô. Isso ela riu tanto disso daí que eu falei, caralho, isso foi muito bom, pô. Aí eu falei assim, eu sabia, né, que ele tava ou tirando uma onda ou de repente ele não sabia mesmo. Eu falei assim, como assim, mano, o show já começou assim, o cara, ele, mano, terceira música ele ainda não chegou, mas vai chegar. Vai descendo aí que ele vai chegar. É tipo assim, vai começar a cantar que hora, né? Pô, mas tem isso, né, cara? Mas isso acontece muito, e sem tiração de onda acontece real, quando tu não sabe que é. Já aconteceu comigo várias vezes. Tipo assim, eu tô escutando o álbum pela primeira vez, às vezes a banda não é instrumental, mas tem um instrumental. E aí, mano, tu fica escutando e tu assim, peraí, agora vai ser a hora que... Isso aí é pior quando a banda canta e tem um instrumental lá no meio. Porque tu espera que o vocalista vai aparecer. Chega, né? Não tem, cara. 2 minutos, ele ainda não entrou. Não, pior do que isso aí, foi um filme que eu vi,
que a gente viu o filme errado, eu e minha mulher, e o filme contava uma história de um moleque, não sei se você sabe desse filme, que gravaram com o moleque, tipo, 13 anos até ele com 17. Boyhood, né? A gente começou a assistir um filme errado, que não era Boyhood, a gente confundiu na hora de clicar. A gente tava esperando o moleque crescer, e o moleque nunca crescia. E eu falava, esse moleque não vai crescer não, que hora esse... Mas isso é muito louco. Epa, eu faço essas coisas, foi eu que cliquei, minha mulher, cara, tinha que ser tu. Aí a gente assistindo, aí eu pegava um refri, fazia alguma coisa e o guri não crescia, pô. Eu falei que desgraçado, o guri não cresce. Tinha que dar comida, ele não crescia. Aí, então, e aconteceu uma vez também, foi numa série, né? Eu falei, pô, tem uma série massa no Globoplay, vamos assistir. Aí minha mulher, vamos. Aí eu arrumei tudinho, pá, botei a gente assistindo assim, aí pá, acabou o episódio. Caralho, o primeiro episódio foi top, caralho. Aí subiu assim. Era o último. Era o último, aqueles trailer, aí assim, o trailer da próxima temporada. Era o último. Aí a gente era, cara, por isso que foi bom, porque era o último episódio. Recentemente eu comecei a assistir Fallout pelo primeiro episódio da segunda temporada, porque quando tu vai clicar às vezes, eles vão te... É uma série inspirada num jogo de videogame, né? Pode e aí, muito bom, inclusive, mano. Te recomendo, muito legal, muito legal. E, bicho, só que ali a Amazon Prime, então essas plataformas de streaming, às vezes eles te indicam pra tu assistir o que é o lançamento, né? É, foi isso que aconteceu comigo. Pô, bicho, aí eu cliquei, aí eu fiquei assim, pô, mas parece que tá correndo muita coisa aqui já. O que foi que aconteceu antes disso? Isso aí é o primeiro episódio. Aí quando eu fui ver, tá lá em cima, tava assim, ó, primeiro episódio, segunda temporada. Por isso que eu cliquei, porque era o último lançado, era o final, eu cliquei nele. Isso aqui nem quando tu cai num joguinho de tabuleiro assim, volte 6 casas, aí tu lá vai eu de novo, tudo de novo. E o pior é que a gente não assistiu mais a série, porque a gente já sabia o final. já não fazia sentido, né? pô. Aí agora já vai lembrar o Pânico na TV, cara. Não sei se vocês conseguem se lembrar disso, mas o Pânico na TV, eles faziam um negócio muito cruel, bicho. No final do episódio, daquele dia lá que tava passando da exibição, era no sábado, eu acho, era no domingo. Era no finalzinho, assim, mano, eles contavam qual era o final de cada filme que as outras emissoras iam transmitir. Tipo assim, final de Velozes e Furiosos. É uma brincadeira muito bem. Olha, galera, no final desse daqui, o Champagne vai morrer, mas ele vai conseguir salvar a filha dele. Aí nesse aqui da SBT, o final, cara, é a espera do milagre. Vai acontecer um negócio lá que a gente vai descobrir que o cara é inocente mais tarde demais. Ele contava o final do filme, pô. É uma brincadeira muito besta, né? Muito bacana. Voltando aqui ao nosso tema principal, que é a música, porque aqui a gente vai falando tudo que é besteira. Mas, Arthur, eu queria te perguntar quais são os próximos passos de vocês. Porque eu sei que vocês estão nesse processo do lançamento do EP e tal, mas eu imagino que vai ter show, tu já pincelou também sobre isso aqui durante a nossa conversa. Eu queria que tu falasse mais sobre as próximas etapas da banda. Cara, a gente, né, vai lançar single, EP, a gente vai gravar algumas coisas, né, se possível. A gente vai ver se grava algum clipe, alguma coisa assim. E os próximos passos da banda é essa questão da formação. Por causa do vocalista que tá em São Paulo. Até quem tá tocando com a gente agora... só lembrar, esqueci de falar, mas quem gravou o EP foi eu, Arthur Buchnag, Guilherme, e na bateria foi Vinícius Onetti, que é o que toca até na banda original Fire, que ele é do Rio, faz no curso de música. Ele que gravou, ele ficou na banda assim no começo, ele fez um show com a gente, era bem engraçado assim, ele é muito gente boa. Só queria lembrar dele aqui. Pode crer. E voltando, a banda, hoje em dia, quem tá tocando assim, geralmente sou eu, né? Guitarra, Guilherme. Aí o vocal tá com um ponto de interrogação. Guilherme é o baixista, no caso. Isso. E quem tá na bateria tocando é Luiz Cruz, né? Que toca, que é da Coleira Poeira e tal. E também quem entrou agora, que fez o último show com a gente, foi o André Wilker, um tecladista que toca instrumental, jazz, essas paradas. Muito massa. E ele também vai lançar um álbum dele, então fiquem ligados aí. E a gente, com essa formação que eu pretendo fazer, é lançar o álbum agora, fazer um show de lançamento e começar a compor material novo que a gente não compõe há muito tempo. Assim, porque esse daí vocês estão fazendo desde lá de trás, né? A gente depois, até comentar isso rapidamente, a gente fez muita coisa nesse período, depois não saiu mais nada. Assim, sim, acontece. Eu trazia umas ideias doidas assim, aí a gente olhava, quando a gente já tava com uma música assim, Frankenstein, cara, isso aqui tá uma loucura. E aí a gente ficou preso assim, né? Aí não, vamos
largar isso um pouco, vamos terminar as gravações, fazer show e depois a gente volta. E eu pretendo voltar agora, assim. Parabéns, isso, aí meu pelo irmão. trabalho. Vida Parabéns. longa ao Curva do 90 e a todas as bandas correlatas ao Curva do 90 que estão ali no mesma vibe. É legal que essa cena se perpetue por muito mais tempo aí, cara. É legal. Com certeza. Parabéns, meu filho. Então, Obrigado. fechando com vocês aqui como regra básica do programa, a gente tem que encerrar lembrando para vocês que é importante se inscrever no nosso canal, aqui no YouTube, canal do imirante.com, que já tem mais de 500 mil inscritos e você precisa fazer parte aqui desse nosso coletivo também, para ficar de olho em todos os episódios. Hoje a gente entrevistou a Curva do 90, mas são mais de 90 episódios, como eu já disse aqui durante o programa, e você também encontra a gente em outros formatos, também em outras redes, no Instagram, por exemplo, né, Dudu? A gente tá no Instagram, a gente tá lá no YouTube, mesmo com o episódio completo, a gente tem uns vídeos menores, os shorts, a gente não tá no Spotify, mas agora, porque o Spotify não tava pagando a gente o tanto que a gente pediu, então a gente rompeu o contrato com o Spotify. A gente também não quer financiar a guerra, né? A gente não tá, essa parada. tá patrocinando o Barcelona, eu sou Real Madrid, enfim. Ontem eu vi, né, que o Barcelona é Spotify, enfim. Então a gente não tá com o Spotify. E a gente tá no YouTube, tá no Instagram, enfim, segue lá, compartilha, indica, né, cara? A gente sempre tá pedindo, indica uma banda do teu brother, a tua banda, porque aqui, como a gente fala, a gente traz o cara que tem 30 anos de carreira, mas traz o cara que tem 1 ano de carreira, porque sendo música maranhense, sendo música autoral, cola aqui, né, André? Exatamente. Só lembrando que nosso Instagram é @podcast Garagem Alternativa. Você pode colar lá para ver os cortes dos nossos episódios. E a gente se encontra, pessoal, até o próximo episódio. Esse aqui é o Garagem Alternativa, conectando você ao som da sua cidade. Até a próxima.